Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Iniciamos com um clipe já conhecido de vocês, que é o clipe demonstrando a Cidade do Sol, a cidade de Akhenaton, Tel El Amarna, no Egito, que está sendo desenterrada, está sendo aí objeto de atenção dos nossos arqueólogos, revelando essa cidade que foi tão importante para o ministério, sacerdotal como também político do faraó Akhenaton. E nós iniciamos o programa assim porque temos um convidado especial que já esteve conosco em outros momentos e que vai discorrer sobre essas viagens que a Ordem Rosa Cruz faz ao Egito. Trata-se do musicista e tradutor Raul Passos, que trabalha na nossa grande loja de língua portuguesa, nos auxiliando aí em questões no que tange a tradução e no que tange a toda a parte musical. E ele também é uma pessoa que viaja muito, tem muita experiência em viagens nacionais e internacionais e esteve recentemente numa das viagens místico-iniciáticas ao Egito e vai nos falar aí em primeira mão como é que foi isso. Tudo bem, Raul? Seja bem-vindo. Tudo bem, Jamil, mais uma vez, obrigado pelo convite, pela participação. E hoje vamos falar de algo um tanto quanto diferente. A tônica das minhas últimas participações, eu espero poder contribuir com um amigo que nos assiste também sobre essa viagem que tanto enriquece culturalmente. Eu não tenho dúvida disso, Raul. E abrindo aí o nosso hall de perguntas, o que são essas viagens ao Egito que a Ordem Rosa Cruz promove, E o que as diferencia de outras viagens turísticas comuns? Bem, o que eu acho que é o principal diferencial, isso inclusive eu acabo dizendo a todas as pessoas, mesmo que não são membros da Ordem, que vêm e perguntam como é que foi a viagem ao Egito, você viu as pirâmides, sempre as pirâmides e a esfinge, E eu tenho dito às pessoas, olha, quem vai ao Egito para ver apenas as pirâmides e a esfinge de Gizé, não vê 10% daquele país. Porque o Egito é um país que, como ele vive do seu passado, ele também, em contrapartida, ele não cessa de dar provas da importância daquele povo que viveu naquela região, porque sempre os arqueólogos estão descobrindo mais e mais tesouros que estavam soterrados pela areia, e novas interpretações, novos tesouros têm sido trazidos à tona, desde que as primeiras expedições arqueológicas revelaram coisas submersas ali por aquele mar de areia. Mas eu acho que o principal diferencial da viagem da Ordem Rosa Cruz é como a Ordem Rosa Cruz tem as suas raízes tradicionais no Egito Antigo, esse percurso que é feito pela Ordem visitando todos aqueles templos antigos, aquelas cidades antigas, é que além da parte cultural nós podemos nos embeber com toda aquela riqueza iniciática, com toda aquela riqueza transcendental que muitas vezes são negligenciadas quando se faz uma viagem meramente tendo-se em consideração o ponto de vista histórico ou puramente cultural. Claro que ela é cultural também, mas ela tem aquele algo mais, aquele algo místico que faz o diferencial dessa viagem. E o que você poderia nos adiantar, Raul, sem necessariamente, claro, que trair toda a questão do segredo, do sigilo, que é importante para essas viagens, é importante para preservar o que é legado às pessoas que lá vão, mas com relação a esse componente iniciático, esse componente esotérico, que é trabalhado lá. As pessoas vão para se descobrirem, vão para aproveitar o referencial histórico e místico do Egito para passarem por experiências, vivências. O que seria? Bom, eu vou dar o meu relato pessoal, porque eu acho que eu estive com mais 39 pessoas da jurisdição de língua portuguesa lá e certamente se você convidasse cada uma delas a vir aqui, você ia ouvir a história de 39 Egitos diferentes, de 39 impressões diferentes. Eu acho que o significado de ritual ele é muito amplo, como nós Rosa Cruz sabemos, mas ritual se aplica a qualquer coisa que você faça no seu dia a dia, nossa vida é feita de pequenos rituais, Tudo aquilo que nós fazemos sistematicamente, que põe uma ordem, uma regra, a nossa vida pode ser considerado um ritual. Então eu acho que a ordem sim, ela se vale do aspecto mais tradicional, histórico do Egito, mas ao dar esse enfoque místico, ao salientar tanto todo aquele passado, toda a importância que as escolas de mistério, por exemplo, que a Ordem Rosa Cruz herda, toda a tradição, conhecimento das histórias das escolas de mistério do Antigo Egito, ao colocar isso em evidência, ela dá algo a mais, dá um combustível a mais para aquele buscador que vai ao Egito não apenas para visitar monumentos ou para ver sarcófagos ou para ver múmias, ele vai justamente para sentir lá no seu íntimo a vibração daqueles lugares, sentir tudo aquilo que aconteceu lá no passado e poder experimentar dessa maneira uma alquimia pessoal e espiritual que, claro, para cada um vai acontecer de uma maneira diferente. Em resumo, eu acho que quem vai ao Egito, principalmente se for
buscando esse algo mais íntimo, esse algo... íntimo é a melhor palavra, realmente, essa alquimia interior, volta transformado, volta uma outra pessoa. É interessante também que essas vivências, né, esse potencial hermético que é trabalhado nessas viagens, Raul, eles são cuidadosamente planejados, ele é cuidadosamente planejado para ir sendo passado gradativamente em locais diversos, né? Locais que têm um referencial, né, com a própria história da ordem. Sim, é verdade. E nisso o Egito é muito pródigo. Inclusive, muitos locais foram tombados já pela Unesco também, são, claro, para não falar só no complexo de Gizé, mas inclusive quando foi feito o Lago Nasser, a represa de Assuã, lá no sul do Egito, muitos templos, não só egípcios, mas templos núbios, foram retirados da área que seria inundada pelo Lago Nasser e colocados em regiões mais altas, justamente para que fossem preservados, né? Então nós temos uma infinidade de templos e construções que podem ser visitados, todas elas subindo o curso ou descendo, conforme o sentido de que é feita a viagem, o curso do Rio Nilo. Então nós temos várias cidades, por exemplo, como Mombo, Abu Simbel, a Assuã, que já foi citada, Tel El Amarna, que nós vimos o clipe no começo, mais lá próximo ao Cairo nós temos a Saqqara, temos também Darshur, que são pirâmides anteriores àquelas de Gizé, e muitos outros complexos arquitetônicos que são bastante distintos um dos outros. Claro, notadamente, a gente vai lembrar sempre de Luxor e Karnak, que são dois dos templos mais emblemáticos e mais grandiosos do Egito. E pessoalmente, o que te marcou mais, o que te tocou mais em todo esse périplo pelo Egito? Que você poderia nos detalhar um pouquinho mais, assim, o que te chamou a atenção? Bem, eu não poderia cair no lugar comum de dizer que tudo, mas é porque todo mundo tem uma preferência. Eu particularmente achei muito interessante, primeiro de tudo, Abu Simbel, que são dois templos que foram retirados, né, do lugar que seria ocupado, invadido pelas águas. Então o governo egípcio, com o apoio da Unesco, construiu domos de concreto 60 metros acima do nível onde ficou o Lago Nasser e recolocou, o templo foi pedra por pedra reconstruído na parte superior. Então me surpreendeu muito pelo projeto arrojado arquitetônico de você transpor dois templos daquela magnitude, pedra por pedra, né? Em segundo lugar, eu diria que o templo de Dendera é bastante significativo, me impactou muito, inclusive, porque ele preserva cores, né? Não é em todos os lugares que nós vemos cores autênticas ainda. E parece que ele está ligado a um calendário, né? A uma cosmogonia. Exatamente, tem uma figura bastante famosa que é do calendário egípcio. A figura original que estava no templo de Dendera, ela foi, digamos assim, recortada pelos franceses e hoje se encontra no Museu do Louvre. Mas foi feita uma cópia, né, em tamanho natural, e foi colocada exatamente no mesmo lugar pelos egípcios. O templo de Dendera foi realmente dos que mais me impressionou. O templo de Medinet Habu também eu achei muito, muito impressionante. O templo de Philae, ainda na região sul do país, em Assuã. E eu diria que, por fim, também ter estado no Lago Moeris, né, que fica no oásis de El Fayum, a alguns quilômetros ao sul do Cairo, que era o lago onde se situava uma das comunidades essênias, né, dos antigos essênios. Isso é interessante, né? Sim, então é um dos lugares que mais me impressionou. Inclusive, sabe-se historicamente que o rito do batismo, que foi adotado posteriormente, né, por algumas religiões, principalmente a religião cristã, parece que já era praticado pelos essênios com uma outra conotação, né, mais mística, tendo o Lago Moeris como um dos locais privilegiados. É o que diz, era muito importante para eles esse ritual, que era um ritual de purificação, né, e daí, como você bem disse, foi adotado por muitas outras, não só cristãs, muitas outras religiões adotaram, né, e era também o lugar onde eles praticavam as curas, né, que os essênios são muito famosos pelas curas que eles praticavam. Sem dúvida. E sabemos, né, pelo menos pela literatura Rosa Cruz, que Jesus tem uma ligação, né, com a fraternidade essênia. Sim, ele teria sido inclusive iniciado pela fraternidade essênia, que justamente operava às margens do Lago Moeris. Outra informação interessante no Egito, porque hoje o Egito, quando a gente visita, Raul, você vai poder detalhar isso com mais precisão, ele é um país islamizado, né, quer dizer, o próprio egípcio hoje, ele já é um egípcio que se misturou, né, por vários casamentos, misturas consanguíneas, né, com a raça árabe, mas parece que os coptas são racialmente os egípcios mais próximos daqueles egípcios históricos. Você tem alguma informação com relação a isso? Eu sei que vocês visitaram igrejas coptas, né? O que você pode nos falar sobre isso? É o que é dito realmente, que os coptas, eles estariam, além de eles serem o que se diz um cristianismo talvez mais próximo àquele cristianismo da raiz, é que racialmente eles estariam mais próximos
dos egípcios do tempo dos faraós, né? Naturalmente que sofreram um processo de miscigenação, a própria invasão árabe, né, no século VI ou VII, se não me engano, né, fez com que o povo egípcio de hoje fosse massivamente, além de ser um povo islamizado, né, adepto da religião muçulmana, racialmente eles são um povo majoritariamente árabe. Mas isso é bastante interessante, porque ao contrário do que muita gente imagina e também do que tem me perguntado, o Egito é um dos países mais abertos do mundo árabe, né? No sentido de que nós temos às vezes uma imagem meio fechada, né, daquela conduta, daquelas regras que regem muitos países, né, árabes mais fechados, sobretudo aqueles da Península Arábica, Arábia Saudita, por exemplo, o Iêmen, o Bahrein, o Catar, que são países mais sisudos, assim, digamos assim. O Egito é um país mais aberto, mais cosmopolita, e até mais ocidentalizado, tanto para bem quanto para mal, né? No sentido de que ele acaba cedendo gradativamente a coisas que não são tão boas nem tão louváveis da civilização ocidental, mas por outro lado permitem que a gente se sinta muito à vontade, porque você vê coisas que nós estamos habituados a ver aqui no Ocidente, nós nos sentimos mais em casa. Além disso, o egípcio é um povo extremamente acolhedor, né? Então nós nos sentimos muito bem e vemos coisas que estão aí se misturando com a tradição árabe, com a tradição egípcia de base. Sem dúvida. E essa mística do Egito, que não quer morrer e creio que jamais vai morrer, parece que atrai cada vez mais pessoas. Lá você encontra pessoas do mundo todo, se não me engano. Sim, sim, de toda a nacionalidade, né? Até inclusive pelo fato de serem tão acolhedores, juntado, claro, ao fato de lá estarem muitos dos tesouros, das relíquias que a humanidade tem a oferecer, faz com que o Egito seja ainda um dos objetivos turísticos mais visados, né, no mundo de hoje. E provavelmente ainda não se desenterrou, né, a grande parte do que foi o Egito, né? Sem dúvida. E quando nós estamos lá, nós temos a nítida sensação de que provavelmente se tirassem mais 10 metros de terra, de areia, algo novo aparecia lá. Tanto é que essas grandes descobertas arquitetônicas têm sido feitas assim. Quando se acha que se esgotou tudo a respeito de um assunto, de um templo, cava-se mais um pouquinho e descobre-se uma chave lá que dá uma interpretação diferente sobre um determinado assunto, ou abre novos horizontes, novas perspectivas sobre um determinado templo, sobre um determinado aspecto da tradição deles. Essas viagens que a Ordem promove também, elas parecem que comportam uma navegação pelo Nilo, né? Sim. Começando, acho que ali em Assuã. Começa em Assuã e vai até a cidade de Luxor. O que você me fala do Nilo, né? O velho Nilo, né? Histórico, né? Como ele está hoje, o que ele representa? Enfim, como é que é o impacto de você navegar no Nilo histórico, né? O Nilo de Moisés, o Nilo dos faraós, o Nilo... Bem, eu nunca estive no Ganges, mas as pessoas que estavam comigo na viagem e tiveram oportunidade de ir à Índia, por exemplo, não pararam de fazer comparações, né? Em primeiro lugar, eu imagino que o Nilo seja bem mais limpo do que é o Ganges. De fato, em vários trechos, a água do Nilo ela é translúcida mesmo, né? Há peixes e tudo mais, é um rio que é navegável em toda a sua extensão. Inclusive porque os desníveis dele foram compensados pela construção de eclusas. Então, daí ocorre que ele é navegável desde a porção sul, lá de Abu Simbel, ali em Abu Simbel, Assuã tem uma represa, mas dali em diante, subindo o curso do rio por Luxor, Assiut, subindo até o Cairo, ele é completamente navegável, mesmo na cidade do Cairo, né? Claro que os navios comerciais eles usam mais o canal de Suez para passar do Mediterrâneo para o Mar Vermelho e vice-versa, mas a navegação turística, que é essa a qual você se reporta, ela é muito visada assim e ela é parte integrante não apenas da viagem da Ordem, mas nós vimos muitos outros turistas que fazem esse percurso, tanto quando estão descendo quanto subindo o curso do Nilo. Com certeza. Claro que, como você mesmo falou, é evidente que é clichê, né? É lugar comum, já é um truísmo falar em Egito e pirâmides, né? Mas a gente não tem como não abordar as pirâmides, né, Raul? O que você pode nos falar? Tem pessoas que não sabem que o Egito não se resume às 3 pirâmides de Gizé, né? Parece que são quase 40, ou se não mais. Incluindo as famosas pirâmides de Dahshur e Saqqara, que ficam próximas ao Cairo, conhecido como a pirâmide vermelha, né? A pirâmide de Dahshur, e aquela outra que ela é quase, o ângulo dela foi suavizado à medida da construção, ela é quase redonda no comecinho da base, que foram ensaios, digamos assim, para as grandes pirâmides de Gizé. Elas são impressionantes, naturalmente, quando você chega e vê algo daquela magnitude, você não deixa mesmo de se comover, de você saber que você está num lugar que passaram tantas pessoas, né, e que foi tão importante na época da construção, mesmo porque nós também sabemos que elas não foram unicamente tumbas de faraós, né, elas eram lugares usados inclusive pelas escolas de mistério
para muitos dos rituais. Vivências, iniciações. Para vivências, né? Iniciações místicas, né, na época. Inclusive, a pirâmide de Saqqara, se não salvo engano, ela é anterior às pirâmides de Gizé. Sim, sim, elas são mais antigas. E ela tem um simbolismo, parece que bastante complexo, né? Sim. Que está sendo agora redescoberto. Tem até aquele documentário Olho de Horus, né? Trata extensamente disso. Sim, verdade. E ligado a ela, se não me engano, tem um dos mais antigos legisladores, médicos, sacerdotes, que é o Imhotep, né? Não sei se... Também é comentado. O complexo todo, inclusive, é dedicado... É uma das visitas mais completas que se pode fazer no Egito, é justamente ao complexo de Saqqara. Então, claro, recomendamos que se vá lá antes de ir às pirâmides de Gizé, porque, como foi dito, elas foram um ensaio para as grandes pirâmides, né? Que ficam abertas. Aliás, isso é uma coisa interessante, o governo egípcio abre cada uma das 3 pirâmides de Gizé por ciclos, né? Justamente para que não haja um desgaste, porque todas elas têm câmaras internas. Então, em ciclos de 5 anos, me parece que elas são abertas alternativamente. Uma hora é Miquerinos, a menor, depois Kefren, a grande pirâmide de Quéops e assim sucessivamente. Uma coisa interessante também, que muitas pessoas não sabem, é que no caso dos grupos Rosacruzes, eles parecem que têm acesso a alguns lugares que não são comumente abertos a turistas e até os próprios egípcios, talvez pelas essas relações históricas que a ordem tem com o país. Sim, sim, porque a ordem justamente é muito respeitada como sendo uma ordem fidedigna, né? Ela se beneficia, assim, de uma autorização especial para poder ter o ingresso nesses lugares. Nesses lugares, onde ocorrem as chamadas vivências, né? As vivências. Raul, você falou também no povo egípcio hoje, que é um povo afável, etc. E como é que você sente, né? Claro que o objetivo não é falar em política, mas essa transição que o Egito está passando no momento, né, para uma abertura democrática, como é que vocês estiveram lá, né? E parece que estiveram, inclusive, num período de efervescência, né? Justamente antes desse último levante agora, que começou recentemente, eu acho isso muito interessante, sabe, Jamil? Porque você visitar um país que vive e que, em certo modo, também depende do passado, não significa que você se detém só o olhar do passado, né? Porque o Egito de hoje, ele tem muito a ensinar. Eu já volto a essa questão da política, mas eu achei muito interessante, por exemplo, que o Egito é um país que é 96% deserto. Mas nesses 4% de terras cultiváveis, que são a grosso modo 15 quilômetros à esquerda e 15 quilômetros à direita de cada margem do Nilo, você não encontra um espaço que não seja cultivável, né? Frutas, hortaliças de toda a espécie, é um verde que a gente até só não diz que perde de vista, porque você vê os limites impostos pelo deserto, né? Mas existem muitas áreas cultiváveis, às vezes estradas que atravessam o deserto e você vê lá um retângulo de área cultivável. Existem mais de 26 mil canais de irrigação no Egito, então digo, uma lição que inclusive o Brasil pode aprender, né? Sem dúvida. Eu acho que o povo egípcio, claro, como todo ele também uma grande parte dele está voltado à indústria do turismo, as pessoas falam tranquilamente mais de uma língua, inglês, francês, alemão, italiano, você não encontra, até português, se você disser que é brasileiro ou que é de Portugal, eles arriscam falar. Então é um povo que é muito, além de ser muito afável, né, como foi dito, é um povo muito ativo, muito efervescente no sentido de que nós vemos como eles passaram por tantos anos de ditadura. Aí agora se democratizaram, entrou um presidente, e esse presidente parece que tenta subtrair para si os poderes, e ele já no dia seguinte, porque foi literalmente no dia seguinte, nós estávamos lá na ocasião, eu estava em Alexandria, que também merece uma explicação à parte, eles já saíram às ruas para manifestar. Claro, houve um momentinho de tensão, naturalmente, mas eu achei aquilo muito positivo, ver que um povo que tem tanta história, tanta tradição, tantas lutas nas costas, eles não vão se render a uma inquietação, a uma tentativa de domínio mais. Então nós esperamos que isso seja o prenúncio de um futuro mais aberto e de mais paz, não só para o Egito, como para todo o Oriente Médio. Sem dúvida que assim seja, né? Que o Egito é um país estratégico até para o Oriente Médio, né? Raul, você falou em Alexandria, fale-nos dessa viagem a Alexandria, a famosa biblioteca de Alexandria, quer dizer, não é a que foi destruída, mas existe, parece que é a maior biblioteca do mundo lá. Sim. Né? O que você pode nos contar em primeira mão? Alexandria é uma cidade bastante diferente das outras cidades do Egito. O Egito é um país muito pobre, é verdade, nós vemos, depois você percorre todas aquelas cidades, algumas são um pouco mais modernas, como Luxor, por exemplo, ou Asyut. O Cairo, que é uma cidade talvez até um pouco maior do que São Paulo, como não é feito um censo no Egito há muito tempo, fica difícil de precisar quantos milhões de habitantes moram no Cairo. Estima-se que sejam mais de 20 milhões, o que faria dela uma cidade maior do que o Cairo, que cresceu muito desordenadamente, então engoliu muitas vilas da região, uma cidade que falta bastante de planejamento urbano, mas é bastante moderna como toda grande metrópole.
Mas Alexandria, que está justamente no Mediterrâneo, que é uma cidade bastante grande, ela é diferente das demais cidades porque ela é muito greco-romanizada. Até o nosso guia lá, o Mustafa, ele comentou que quando a Grécia foi campeã da Eurocopa em 2004, tinha muitas bandeiras da Grécia em Alexandria, então eles se deram conta de quantos gregos haviam na cidade. Então a arquitetura dela é bastante diferente, né? Mas é uma cidade muito aprazível, né? Ela tem a brisa do Mediterrâneo. O povo lá, nós sentimos que ele é um pouco mais aberto, né? Você sente coisas mais familiares para a nossa visão ocidental. E tem bastante a oferecer do ponto de vista arquitetônico, né? Lá, principalmente a Biblioteca de Alexandria, que você falou. Nós visitamos, inclusive, onde seriam os escaninhos, onde se arquivavam os pergaminhos que ficavam na Biblioteca de Alexandria antes do incêndio. Pode-se visitar o local onde presumidamente se localizava o farol de Alexandria, que era uma das maravilhas do mundo antigo, e pode-se visitar naturalmente a nova Biblioteca de Alexandria, moderna, que é muito impressionante também. Imagino que deve estar guardado lá, né? A gente sabe, né, que lamentavelmente o conhecimento recebe, né, historicamente, ataques daqueles que não querem que as mentes se abram, né? E a Biblioteca de Alexandria foi uma que, se não me engano, foi incendiada 3 vezes, né? É lamentável, e nós só podemos imaginar o que não seria diferente hoje em termos de cultura, dos conhecimentos de que a humanidade poderia dispor se não fossem esses incêndios, né? Nós não fugimos de pensar, sobretudo, na obra de Aristóteles, né? Que se encontrava em grande parte lá. Sem dúvida. Quem sabe muita coisa não teria transcorrido de uma maneira diferente se uma parcela, ao menos, daquele conhecimento todo tivesse escapado às chamas. Perfeito. Raul, por que é importante ir ao Egito hoje? Eu acho para quem está em casa olhando. Da mesma maneira que é importante que se visite a Grécia, por exemplo, dita como berço da tradição ocidental, mas acho que a Grécia também foi bebê no Egito. Então eu acho que visitar o Egito é você visitar o próprio passado, porque nós herdamos, se não tanto da civilização em si, que é mais essa matriz grega, mas eu acho que muita da filosofia, mesmo que você não se ocupe propriamente do misticismo, né, mas muito daquele esoterismo acabou se diluindo, para bem e para mal, mais uma vez, em muitas correntes de pensamento que todas beberam em comum com aquele passado egípcio. E uma segunda razão é que não se pode deixar de admirar que naquela altura da história da humanidade, tantas coisas tenham sido feitas, tantos monumentos tenham sido erigidos e que eles ainda estejam disponíveis para nós, apesar dos desgastes, né, apesar de muitos estarem destruídos e terem sido saqueados ao longo da história. Eu acho que é muito importante para que nós nos descubramos lá também. Então eu sempre digo às pessoas que têm me perguntado, quem tiver oportunidade, possibilidade, que vá ao Egito. Inclusive porque, voltando mais uma vez à tônica da política, nós também nunca sabemos o que é que pode acontecer, não só naquela região, mas é claro, no mundo todo. Perfeito. E se dirigindo diretamente aos Rosa Cruzes que nos vêm, Raul, repito a pergunta, por que é importante que eles façam essas viagens com a ordem? Para fechar aqui o nosso programa. Porque como Rosa Cruzes nós temos ainda, vou dizer agora, acho que o privilégio de ter uma ligação mais direta com aquele passado, com aquele país, com aquele povo que, se hoje ele não existe mais, ele ainda assim nos legou, a história fez com que ele nos legasse tanta coisa importante, tanta filosofia, que nós, hoje a Ordem Rosa Cruz é uma das escolas fidedignas de mistério que tem condição de transmitir isso ao mundo de hoje. Mas o Rosa Cruz, ele vai ter uma sensibilidade a mais, digamos assim, como qualquer mente, qualquer coração sincero que vá ao Egito, independente de ser membro ou não da Ordem, vai poder beber. Eu acho que o Rosa Cruz, ele vai voltar ao ventre, ao seu ventre esotérico, ao seu ventre místico. Ao visitar o Egito, ele vai saber beber de cada um daqueles templos, de cada um daqueles monumentos, um pouquinho daquela verdade que, se foi perdida, ela pode ser, ao menos em parte, reencontrada pelo coração de cada um. O que acrescentar depois dessas palavras, né, poéticas do nosso querido Frater Raul Passos, né? O Egito ainda vive, né? O Egito está aí para ser visitado, conhecido, descoberto. E esperamos que todos, independente de serem Rosa Cruzes ou não, tenham a sua oportunidade de visitar esse país tão importante, né, para o périplo humano aqui no planeta Terra. Frater Raul, obrigado por mais uma vez você vir colaborar, né, com a gente, com o programa Presença e Harmonia, e já convido de antemão para que você venha outras vezes para falar de música, de musicoterapia e de outros assuntos que eu sei que você domina, né, de artes em geral, para enriquecermos aí cada vez mais os nossos amigos de casa e a nós mesmos, né? Fico à disposição, Jamil, da Ordem Rosa Cruz, de todos os ouvintes também, de todos aqueles que nos assistem, e espero poder contribuir mais vezes naquilo que estiver ao meu alcance. A você, Jamil, muito obrigado pelo convite
e muito sucesso aí na continuação do programa. Que assim seja. Vocês tiveram os dados aí do Raul, para quem quiser entrar em contato com ele, né? Apareceram os telefones, e-mail, né? Com certeza ele está à disposição aí para todos que quiserem explorar um pouquinho mais desse assunto que é fascinante mesmo. Até o nosso próximo encontro. Uma paz profunda a todos.